A paz do Senhor, queridos irmãos, estou feliz por estar aqui mais um dia na presença do Senhor, mais um dia que o Senhor me dá a oportunidade de estar o servindo e trazer uma palavra para o seu coração. Eu quero ler aqui em Ezequiel no capítulo 37, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Aqui no versículo 11 diz assim: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Amém. Meus queridos, essa palavra aqui no livro de Ezequiel está contando uma certa vez quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E eles já estavam há muitos anos cativos, vivendo como escravos. E aqui, no versículo 11, o Senhor disse a Ezequiel: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel, ou seja, todo o povo de Israel. E eis que eles dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Meus queridos, o povo já estava cativo há muitos anos e eles estavam vivendo ali uma decadência física e espiritual. Ou seja, eles estavam ali numa situação que eles já não tinham mais esperança, apesar que o Senhor havia prometido que depois de 70 anos o cativeiro deles duraria só 70 anos, entende? Que havia uma esperança, eles não ficariam cativos por toda a vida. Tinha uma promessa, né, de restauração para o povo de Israel. E mesmo assim, a esperança deles tinham morrido. Eles estavam ali como ossos secos. E o Senhor perguntou, levou Ezequiel no meio desse vale, ou seja, mostrou a situação espiritual do povo de Israel naquele tempo e perguntou para ele: Olha, Ezequiel, poderão viver esses ossos? Esses ossos estão sequíssimos. Olha só como que está o povo. Mas você acha, o que você acha, Ezequiel? Você acha que esse povo pode reviver? Ou seja, Deus perguntava para Ezequiel. Ezequiel era um homem que conhecia Deus, era um profeta. E esse profeta, eu acredito que vendo ali a situação daquele povo, ele pegou e falou assim: Olha, Senhor, até eu tô vendo a situação. O que os meus olhos veem é que esses ossos estão secos, ou seja, sequíssimos. Eu não sei. Tu o sabes. Nem mesmo Ezequiel quis se arriscar, falando assim: Não, Senhor, eu conheço o Senhor, eu acredito sim que esses ossos podem reviver sim. Entende, meus queridos? E nós estamos vendo nos dias de hoje pessoas sem esperança de um futuro, vendo a situação do nosso país, vendo a situação de todas as nações, por causa dessa pandemia, por causa dessa situação que está assolando toda a terra. Meus queridos, pessoas estão sem esperanças. Nós estamos vivendo em dias onde dizem que no Brasil existem pessoas que já passaram até mesmo do nível da pobreza. Pessoas que nem pobres não são mais, estão num nível abaixo da pobreza, um nível de miséria.
Não há esperança para muitas pessoas. Existem pessoas que estão numa cama, completamente sem esperança, com depressão. Pessoas que não têm mais uma visão de futuro, meus queridos. Olha só, em Isaías, no capítulo 26, no versículo 3, diz assim: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Tu conservarás em paz. Meus queridos, o povo está vivendo sem paz. Não tem mais paz para viver. Não consegue mais confiar no Senhor. Tu conservarás em paz cuja mente está firme em ti. Meus queridos, as pessoas hoje estão vivendo numa situação que eles começam a ver ao redor a situação e as suas mentes não estão em paz porque não estão no Senhor. Sabe, eu tenho uma coisa comigo, isso daí não é uma regra para ninguém. Não que eu diga que isso é errado, não. Não tem mal algum a pessoa ser uma pessoa bem informada, a pessoa ver os noticiários, mas, meus amados, eu tenho uma coisa comigo, eu não assisto televisão. Às vezes as pessoas perguntam assim para mim: você viu o que aconteceu ali, que está acontecendo assim, assim, assado? Você viu o que o presidente falou? Você viu? Eu falo assim: não vi. Meus queridos, não é porque eu acho errado saber as notícias, mas existem pessoas que estão tão focadas naquilo que é ruim, que parece que elas perdem as esperanças porque elas focam naquilo que é ruim. Entende? E a palavra do Senhor diz: tu conservarás em paz, cuja mente está firme em ti. E as pessoas começam aí a assistir muito Cidade Alerta e só vê desgraça, só vê morte, só vê coisas ruins e fica com a mente perturbada. Mas a minha mente, eu prefiro ter a minha mente firmada no Senhor, porque o Senhor diz que se a minha mente estiver firmada nele, ela estará em paz. Então, quanto menos notícia ruim eu souber, mais em paz estará a minha mente. Você está entendendo, meu querido? O segredo de servir ao Senhor é você ter a mente firmada nele, porque se você tiver a tua mente firmada nele, não nas coisas que você tem ouvido, nas coisas que você tem visto, a sua mente vai estar em paz se você conservar ela firmada nas coisas do Senhor, firmar nas coisas que são do alto, sabe? O profeta Jeremias escreveu em Lamentações, no capítulo 3, no versículo 21, disso me recordarei no meu coração e por isso eu tenho esperança. Meus queridos, por que a esperança vai embora? Porque você fica se atentando para o agora. Você fica olhando para aquilo que você está vivendo hoje, começa a se recordar. Aonde é que está a recordação, meus queridos? É na mente. Começa a recordar aquilo que você já viveu de bom na presença do Senhor. Traga à sua memória as coisas que pode te dar esperança. Tem um hino de uma cantora chamada Léa Mendonça, muito antigo. Eu não lembro o ano desse hino, acho que 2005, 2006. Ele diz assim: quero trazer à memória só o que pode me dar esperança. Não vou pensar em nada que me entristeça. Não vou deixar ninguém pisar nos meus sonhos, nem roubar a minha fé.
Não vou deixar que contaminem a minha mente. Não vou dar brechas, pois é isso que o inimigo quer. Mas vou ocupar a mente com as coisas lá de cima. Não vou entregar os pontos, não. Vou dar a volta por cima. Você está entendendo o segredo, meu querido? Você está entendendo, minha querida, o segredo? Trazer à memória só aquilo que pode te dar esperança. Não deixe ninguém contaminar a sua mente, porque hoje em dia, meus queridos, até mesmo no meio dos crentes, só tem pessoas com pensamento de derrota, com pensamento contrário, pensamento de desesperança, trazendo más notícias para você, daquele que morreu. Não, vamos trazer a notícia de quem sobreviveu, de quem passou pelo Covid e sobreviveu, não daquele pastor famoso que morreu. Olha, tanta obra que esse homem fez e aí morreu de Covid. Não, vamos trazer a memória das pessoas, a sua própria memória, só aquilo que pode te dar esperança. Meus queridos, eu não estou aqui para te trazer uma palavra de autoajuda, não. Eu estou trazendo para você o que está na Bíblia Sagrada. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor é uma rocha eterna. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Mas é para aqueles que confiam no Senhor, meus queridos. É a palavra do Senhor que te traz confiança, que te traz esperança de um futuro. Bendito é o varão, bendito é a mulher que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, meus queridos. Enquanto a nossa esperança estiver no presidente, enquanto a nossa esperança estiver no Bolsa Família, enquanto a nossa esperança estiver num possível auxílio emergencial, numa promessa de emprego, meus queridos, nós vamos nos frustrar, nós vamos nos abater, nós vamos cair, porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. Aquele povo estava como osso seco, porque já não tinha mais esperança, estava cativo há muitos anos e já não confiava mais na palavra do Senhor, na promessa que o Senhor restauraria, que o Senhor tiraria o povo daquele cativeiro e levaria eles a uma restauração, não só física, levariam eles para um bom lugar, mas sim uma restauração espiritual. O povo voltaria a ter um cântico novo nos seus lábios. Meus queridos, aquele povo estava tão sem esperança que o povo da Babilônia falava assim para eles: cante-nos um hino de Sião, cante-nos um hino do lugar da onde vocês vieram. E eles falavam assim: mas como que nós cantaremos um hino da nossa terra, estando em terra estranha? Eles penduravam as suas harpas nos salgueiros, meus queridos. Eles abandonaram as suas harpas porque eles já não tinham mais alegria de adorar o Senhor. E é nesse momento que eu falo para você, minha querida, é nesse momento que eu falo para você, meu amado: não aposente a sua harpa, não. Louve, adore ao Senhor neste momento de caos que você está vivendo, nessa tribulação. De repente você está assim, sem esperança, porque você não vê uma solução, você está desempregado, você olha para o seu armário, muitas vezes você vê ali, sabe, o seu filho pedindo alimento e você não tem para dar. Mas eu te falo que aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala. A sua fé não pode ser abalada, meus queridos, porque há esperança, mesmo que a árvore seja cortada. Sabe, mesmo que a sua raiz venha morrer no tronco e esteja ali no pó, podem ter queimado até, cortou ali aquele tronco e o restante do tronco que restou pode ter sido até queimado ali, pode ter ficado no pó ali, sabe? Na terra, e você não vê nada mais daquela árvore. Mas creia
Creia que há esperança. Sabe que mesmo que tenha morrido o tronco, existe uma raiz lá embaixo e que ao cheiro das águas ela brotará e dará ramos como uma planta nova. Há esperança para aqueles que confiam no Senhor. Sabe, meus queridos, ali no segundo livro dos Reis, no capítulo 4, conta a história de uma viúva que ela chegou até o profeta Eliseu e disse para ele assim: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. E agora os credores bateram na minha porta e estão querendo levar os meus filhos para pagar essa dívida como servos deles. E agora o que eu faço? Meus queridos, ela foi no lugar certo, ela procurou ali o homem de Deus, ela foi até a presença de Deus. Ela disse: olha, o meu marido morreu, e agora? E aí o profeta disse assim para ela: declara-me o que tu tens. E sabe o que ela disse para o profeta? Tua serva não tem nada. Meus queridos, ela disse que ela não tinha nada, senão uma botija com azeite. Meus queridos, mas antes dela falar senão com uma botija com azeite, ela disse: a tua serva não tem nada. Muitas pessoas estão neste momento dizendo isso: eu não tenho nada. Meus queridos, você tem. Você tem o Senhor. Você tem ainda uma casa para morar, você tem os seus filhos, você tem algo sim, você não é uma pessoa que não tem nada. Aquela mulher, ela tinha uma botija de azeite, com pouco azeite, mas ela tinha, e ela disse para o profeta que ela não tinha nada. Meus queridos, nós precisamos entender que o Senhor faz de pouco muito, que o milagre só acontece na vida de uma pessoa quando realmente não há esperança, quando realmente não tem possibilidade, quando aquilo que nós olhamos, nós não vemos esperança, quando foi desenganado pelo médico, quando já não tem emprego, quando já não tem mais nada dentro do armário. É aí que o Senhor faz o milagre. O milagre não chega na vida do homem e da mulher quando ainda tem algo, entendeu? Mas tinha ali pelo menos um pouquinho de azeite, e ali o profeta, ele orou, e aquele azeite, segundo a fé daquela mulher, ele falou: traga vasilhas e feche a porta do seu quarto. E ali aquela mulher foi pegando vasilhas e colocando ali o azeite, e Deus foi multiplicando aquele azeite, e ela teve que pedir vasilhas emprestadas, porque as vasilhas que ela tinha pego eram poucas, e ela pediu ali: vai, me traz mais vasilha, e ela foi ali enchendo. Meus queridos, e quando acabou as vasilhas, o azeite também acabou, e ela teve tanto azeite ali para ela poder vender e pagar as suas dívidas, quanto azeite para ela poder viver com os filhos dela. Então, meus queridos, o milagre só acontece na nossa vida quando realmente não há possibilidade. Você vê ali, eu costumo falar que Deus, ele sempre age no momento certo, nos últimos 5 minutos ali do segundo tempo, é ali que o Senhor dá a vitória, o Senhor entra com providência. Entende? Então, se você está hoje sem esperança, creia, não fala que você não tem nada, não. Traga à tua memória aquilo que pode te dar esperança. Lembra daquilo que o Senhor já fez na sua vida, naquilo que o Senhor já operou, porque é impossível aquele que serve a Deus, que já não tenha vivido milagres, que já não tenha vivido livramentos, que o Senhor já não tenha feito nada. Entende, meus queridos? Você precisa se recordar que o Senhor já foi fiel na tua vida e não vai ser diferente hoje. O Senhor, ele não muda, ele é o mesmo eternamente. Então lembra, não faça como o profeta Elias, não. Sabe, o profeta Elias, meus queridos, era um homem de Deus, um profeta que viveu muitos milagres. Ele foi sustentado por corvos. Quando se secou o ribeiro ali, onde ele tomava da água do ribeiro, Deus já tinha providenciado ali uma viúva pobre para sustentar ele.
sabe? E ele ali foi sustentado pela viúva. Deus mostrou a glória dele quando ele enfrentou ali 950 profetas no Monte Carmelo. E Deus mandou fogo do céu para consumir o holocausto. E ele viu muitos milagres. Mas no exato momento da sua vida onde Jezabel havia lançado uma palavra para ele de morte, que porque ele havia matado os 950 profetas dela, ele seria morto em 24 horas. Ele ficou com medo e o que ele fez? Ele fugiu para o deserto e foi se esconder debaixo de um pé de zimbro. Meus queridos, Elias, ele não se recordou daquilo que Deus havia feito na vida dele. Quantos milagres o Senhor havia feito na vida dele. Mas ele se atentou para as palavras de Jezabel. Olha, em 24 horas você vai morrer. E ele fugiu para o deserto. Meus queridos, eu venho nessa manhã fazer você se recordar daquilo que o Senhor já fez na sua vida, dos livramentos, de quantas vezes o Senhor já proveu na sua vida, quantas orações o Senhor já respondeu na sua vida. Entende? Olha só, eu falo para você hoje que pode parecer que está tudo perdido. Pode parecer que hoje você esteja numa cama deitado, sem coragem de levantar, só chorando, só pensando o que vai ser da sua vida daqui para frente. Mas eu digo para você, porque o Senhor diz em Jeremias 29, no capítulo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, ou seja, o futuro que esperais. Os pensamentos de Deus não são os mesmos pensamentos que os seus. Os seus pensamentos hoje podem ser de derrota, pode ser de morte, pode ser de desesperança, mas o Senhor sabe os pensamentos que Ele tem a respeito de vós. É pensamentos de paz, é pensamentos de bênção, não é pensamento de mal. Entende? Para te dar um futuro que você espera. No momento que Jó estava ali, sem nada, sem ninguém, sem filhos, sem família, sem amigos, sem esperança até, sabe, de um futuro, ele se levantou, a carne dele já tinha sido quase consumida. Ele disse assim: porque eu sei que o meu Redentor vive. Você serve a um Deus vivo. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz do Calvário e para muitos ele ainda está morto. Ele está ali pregado numa cruz. Mas o Deus que você serve, ele está vivo. Ele ressuscitou ao terceiro dia e está sentado à destra do Pai. Ele vive. E por isso você pode crer no amanhã. Entende? E ele se levantará por você sobre a terra. Isso Jó disse: e por fim se levantará por mim sobre a terra. E depois de consumida a minha pele e minha carne, eu verei a Deus. Saiba que aquilo, meus queridos, que acontece na minha vida e na sua vida, as lutas e as provações não são para a morte, mas são para a glória de Deus. Creia que você verá a glória do Senhor sobre a sua vida. O Senhor tem promessas de bênção, de restauração, de restituição para aquele cuja mente está firmada nele. Então descansa na presença do Senhor, tenha paz na sua mente, não fica ali escutando palavras de derrota, não fique escutando aquilo que está acontecendo hoje, não tenha a sua vista no agora, porque nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. Chama a existência aquilo que não existe. É isso que é viver na presença de Deus, é viver pela fé, é crendo naquilo que não existe, é crendo e vivendo como se já tivesse acontecido. Meus queridos, que a sua fé no dia de hoje seja renovada, que a sua esperança no dia de hoje seja renovada. Confia e espera no Senhor.
que o Senhor tem algo novo, o Senhor tem bênçãos para a sua vida. Confia e espera nele, que a sua esperança não seja abalada com os rumores de guerra, com os rumores de morte, com os rumores de desemprego, com os rumores de desesperança, porque a nossa esperança tem que estar no Senhor. Amém? Receba essa palavra nessa manhã e tome posse da palavra de Deus. Eu não estou trazendo para você uma palavra de ajuda, não, porque tem muita gente que a primeira coisa que faz é ir lá no rádio ou na internet, ver o que está dizendo o seu horóscopo. Meus filhos, meus queridos, a palavra do Senhor diz que a nossa esperança tem que estar nele. Você não precisa saber o que vai acontecer amanhã, não. Nem precisa saber o que está acontecendo no dia de hoje, não. Porque a nossa esperança é o Senhor. E aquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida é o melhor. Então nós precisamos crer na palavra dele. Amém? Receba essa palavra. A tua esperança tem que estar no Senhor. Não está no presidente, não está em nada. A sua esperança tem que estar no Senhor. Amém? Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua vida. E creia, meus queridos, creia na palavra de Deus. Não creia naquilo que estão dizendo por aí, não. Espera no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.